Amados irmãos, nós estamos hoje celebrando a festa de Santa Margarida, viúva e rainha. Vejam bem, sempre na igreja a mulher teve um lugar preponderante. Sempre a mulher, ela esteve em foco ao modelo que ela deve ser para todos nós cristãos. Veja, desde o início da criação, Deus criou o homem e a mulher. A mulher é um complemento do homem. São duas criaturas da mesma natureza humana. São duas figuras distintas, são dois gêneros diferentes. O sexo masculino e o sexo feminino. Não existe um terceiro sexo, não existe uma terceira via, não existe um terceiro gênero e por aí vai. O que existe é o gênero humano. Deus criou o ser humano, homem e mulher, mulher e homem os criou. Já desde o início, lá no Gênesis, no Jardim do Éden, quando da queda do homem, a serpente, para desvirtuar a criação de Deus e perverter o homem, ele se usa primeiro da figura da mulher. Veja, a serpente poderia se dirigir diretamente a Adão. Adão, a palavra Adão quer dizer Adam, quer dizer feito de barro. E a mulher, Eva, Ishia, a mulher, ela é aquela que veio da costela de Adão, ou seja, da mesma natureza que Adão. Acontece que a serpente, de maneira esperta, foi diretamente para a mulher e não diretamente ao homem. Por que será? Qual o significado disso? Por que a serpente ela tentou seduzir primeiro Eva e conseguiu, e depois conseguiu seduzir Adão? Vejam que no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, nesse episódio, a serpente dialoga com a mulher, se aproxima dela e mantém um diálogo. Nesse diálogo, nessa conversa, com ela, a serpente consegue ludibriar a mulher, convencendo a mulher do seu objetivo, da sua persuasão, da sua falsa argumentação. A mulher cai na conversa, se deixa levar, influenciada pela serpente e toma e prova do fruto da árvore com a mulher, se aproxima dela e mantém um diálogo. Nesse diálogo, com ela, convencendo a mulher do seu objetivo, da sua persuasão, da sua falsa argumentação. A mulher cai na conversa, se deixa levar, influenciada pela serpente e toma e prova do fruto da árvore proibida. A mulher vai e fala com Adão, seu esposo. Vejam, não é a serpente que fala com Adão. Ele usa da mulher, a serpente, para persuadir Adão a também comer daquele fruto. E Adão, convencido pela mulher, vejam, também toma do fruto. Vejam, nesse episódio, já na verdadeira concepção humana, como a mulher tem uma preponderância sobre o homem. A mulher tem um fascínio sobre o homem. A mulher, apesar dela ter vindo em segundo lugar na criação após o homem, ela, entretanto, tem sobre o homem
um certo, digamos, não um poder, mas um fascínio, uma certa ascendência sobre o homem. Adão poderia tê-la contestado: você não deveria ter comido desse fruto. Ora, vejam bem, se Adão e Eva representavam toda a cabeça do gênero humano, todo o início do gênero humano, neles seriam definidos os destinos, seriam definidos todo o objetivo, todo o arcabouço da natureza humana, ou a desgraça ou a bem-aventurança. Não seria racional, de um certo modo, à primeira vista, que essa raça humana, esse gênero humano estivesse dividido. Imaginemos que Adão censurasse Eva e a condenasse: você não poderia ter tomado, você está condenada, Deus vai ter que saber disso e ter que te dar a sentença. Vejam a natureza humana, vejam a raça humana, vejam o início de toda a história humana dividida entre o homem e a mulher. A serpente sabia que os dois são de uma só natureza. A serpente sabia que eles estavam num momento de decisão. Então, para tentar dissuadir Adão, porque é em Adão que se concretiza a apostasia do primeiro homem, a primeira apostasia, o primeiro pecado que deu origem à ruptura da amizade com Deus. Porque ele foi o primeiro, ela foi a segunda, ela surgiu dele, conforme a narrativa bíblica. A serpente, para derrubar Adão e assim todo o gênero humano, corrompê-la e vulnerá-la pelo pecado original, que é o pecado de origem, foi o primeiro pecado, decisivo e definitivo. O que aconteceu? Para atingir o primeiro, ela vem pelo segundo. Ou seja, vem através de Eva e consegue dissuadir Adão da sua atitude de fidelidade a Deus e a sua persuasão em consumir aquele fruto da árvore proibida. Não bastava somente para todo o gênero humano cair em desgraça, somente através da mulher. Tinha que ser também com Adão. Bastava a serpente falar: pronto, seduzi Eva, rompi a amizade deles com Deus. Não, era necessário que todo o gênero humano, homem e mulher, estivessem incluídas numa só unidade. Então, quando a Eva persuade Adão a tomar do fruto proibido, completou-se o objetivo da destruição da raça humana, da morte da raça humana. Vejam que a mulher, mesmo estando diante de Adão em segundo plano, ela consegue persuadi-lo e assim caírem no objetivo principal da serpente, que era destruir o gênero humano. Vejam bem, a mesma coisa é hoje o mundo. A quem mais o demônio quer destruir na família? Em primeiro lugar, ele quer atingir a mulher. Atingindo a mulher, ele consegue, o demônio, destruir a família. Ela poderia ir diretamente ao pai de família, ao homem, mas não, ele começa pela mulher. E nós sabemos que o movimento feminista é um braço, é uma articulação da revolução cultural marxista, que é diabólica. O feminismo entrou no mundo através, digamos assim, do desenvolvimento da ideologia comunista como um braço de destruição da própria civilização cristã, atingindo em cheio a célula máter da sociedade. Qual é a célula máter? É a família. E o que é a família? A família, ela se constitui do homem e da mulher, que geram a sua prole, os seus filhos. Formam, digamos assim, aquele núcleo de comunhão de vida. Pai, mãe, filhos. Para destruir a família, o demônio usa do feminismo, que é o quê? Uma rebelião da mulher contra aquilo que Deus instituiu desde o início. Assim que como usa da mulher para destruir a família humana, todo o gênero humano, ele usa a mulher hoje para destruir a família. Não vou entrar aqui em dados científicos, em dados de estatísticas, porque o tempo não caberia para isso, e aqui também não é um lugar para isso.
Mas o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com a missa de hoje? Vejam, hoje nós festejamos uma viúva, que é Santa Margarida, uma mulher que foi casada. Ela não está no rol das virgens, mas uma mulher santa casada que ficou viúva, ou seja, seu marido faleceu, ela não mais se casou e se dedicou a Deus. E hoje as mulheres, infelizmente, nesse mundo moderno, isso já não é só do mundo moderno, isso já vem lá de trás, mas hoje a coisa está mais escancarada, está mais sedimentada, mais cristalizada. A mulher se coloca numa posição de soberania e de autonomia em relação ao homem. Não, padre, isso é uma evolução da sociedade, a mulher tem que se colocar. Não, isso está errado. Isso não é bíblico, isso não é cristão. A mulher, ela está sim, em pé de igualdade com o homem diante de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Tanto o homem quanto a mulher têm uma alma imortal que devem ser salvas e viverem na eternidade. Porém, na sociedade, neste mundo, o homem é a cabeça da mulher, como diz São Paulo. A mulher, sabendo dessa sua condição, ela tem que sustentar a família no plano, digamos, de educação dos filhos e de apoio ao seu marido. O homem é o responsável pelo sustento da família. A mulher é responsável pela manutenção do seu matrimônio, do seu casamento e da educação dos seus filhos. Daí que a palavra patrimônio vem de pater, patris, patrimunus, a função, a obrigação do homem é sustentar a família. E a palavra matrimônio vem de mater, matrimunus, ou seja, a função da mulher, matri, mater, é manter, conservar a sua família e apoiar o seu que gera o patrimônio, para o sustento da família. Então, essa complementação do matrimônio e o patrimônio formam a concepção cristã e bíblica da família. A mulher não pode se desvencilhar dessa sua missão, tampouco o homem renunciá-la. Eles se complementam. Isso é sabedoria divina. A família é de instituição divina. Ela é de direito natural, porém de natureza divina também, no sentido de que instituição divina, não de natureza, mas de instituição divina. Porque de natureza divina é só Deus. Mas é uma criação de Deus, ou seja, Deus institui da sua vontade, por isso que a instituição é divina, porque vem de Deus, não é uma coisa que é do homem, não é uma instituição puramente humana, onde o Estado faz o que quer, porque o Estado é uma ficção jurídica, é uma criação humana. O Estado, sim, não é de instituição divina, o Estado é de instituição humana. Mas a família é de instituição divina. A família precede o Estado. Não o Estado precede a família. Não pode o Estado querer ingerir-se na família, determinar o que é a família. Não, isso é de direito natural. Isso é Deus que determinou assim e assim deve ser. Então a mulher e o homem têm que ter uma complementação de acordo com o seu papel dentro da família, e isso se irradia para a sociedade. Porque a sociedade é o que? É o somatório das famílias. E qual é o cimento que liga essas famílias? É a palavra de Deus. E onde nós vamos encontrar isso? Na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então vejam o papel da mulher muito mais importante, muito mais preponderante, muito mais forte e substancioso do que a proposta feminista. E interessante que muitas mulheres que se dizem cristãs e católicas seguem a cartilha do feminismo. Defendem com unhas e dentes essa postura rebelde, essa postura diabólica que o feminismo fez entranhar-se na sociedade cristã, dentro da família e dentro da própria igreja. E ainda vemos religiosas, freiras que defendem, levantam essa bandeira do feminismo, o que é uma coisa completamente incoerente, que é uma coisa completamente que vai frontal à proposta de Deus. Portanto, amados irmãos, vejamos os exemplos dos santos, principalmente das santas. As mulheres da igreja tiveram um papel importante, a começar por Maria Santíssima.
Vejam que depois da Santíssima Trindade é ela na hierarquia do céu. Poderia ser um arcanjo, poderia ser um santo qualquer, mas não é ela. Ela, foi através dela que, em contraponto a Eva, que persuadiu Adão para que ele completasse o ardil da serpente, Deus usa de Maria, com a sua colaboração e sua ajuda e a sua entrega total, para que trouxesse o novo Adão ao mundo, que é Jesus. Que já não mais na qualidade de seu esposo, mas de filho da mulher. É a descendência da mulher. Olha a dignidade da mulher. Ela já não é mais esposa, mas mãe. Olha a atuação da sua vocação maternal. Olha o privilégio, olha que iminência a mulher tem diante dos propósitos e diante dos desígnios de Deus. Vejam Maria Madalena, que teve também um papel importantíssimo na ressurreição. Ela esteve presente em toda a paixão do Senhor, acompanhou ao lado de Nossa Senhora todo o sofrimento de Jesus e quedou-se no Calvário aos pés da cruz. Foi ela correndo no dia seguinte, de madrugada, lá para embalsamar o corpo do Mestre. E ela foi uma das primeiras a receber a notícia da redenção, da salvação, da ressurreição do Senhor. E na história da igreja, quantas mulheres importantes surgiram nos momentos de crise da igreja. Catarina de Sena, Teresa de Ávila, Santa Isabel, muitas outras, Santa Gertrudes, Santa Edelgarda, Santa Escolástica, Mônica, que seu filho Agostinho, inveterado no pecado e no erro, durante 30 anos ela rezou pelo seu filho. Vejam como o papel da mulher é muito superior que aquela mediocridade, aquele papel nefasto que o feminismo propõe à mulher. Então, que a mulher desperte para o real significado da sua missão bíblica e eclesial, de estar a serviço de Deus, de uma ideologia diabólica que quer destruir a família. Que a mulher encontre o seu papel na sociedade e principalmente na igreja. Certas funções são próprias dos homens. O sacerdócio, por exemplo, o serviço do altar. Isso vem desde o Antigo Testamento. Vejam que eram sacerdotes que Deus instituiu, desde Arão. Os levitas também. Não havia mulheres sacerdotisas, não havia mulheres levitas, como eram naquelas religiões pagãs, aqueles povos pagãos daquela época. E até hoje. Mas eram homens. Isso é a função do homem. É o único sacramento que a mulher não recebe na igreja, é o sacramento da ordem. Por quê? Porque Deus assim decidiu. É a vontade